Salve, salve, queridos! Salve, salve! Boa tarde para vocês. Vamos lá começar essa reta final. A prova está chegando de Água Branca e, como prometido, a gente vai entrar aqui uns dias com vocês com resolução de questões alegatos, tá? Hoje é o nosso primeiro encontro. Amanhã eu passo o calendário da semana, que a gente vai ter uns encontros, para poder a gente fechar esse nosso curso aí, se Deus quiser, vocês chegarem lá arrebentando, tá bom? Então vamos para cima, bora ser feliz. Então escolhi uma prova da Legatos de 2016, Bom Jesus, professor de matemática. A gente vem aqui, ó, na toada, levando também outras provas. E vai ser uma prova tranquila, eu acredito que a gente não vai ter complicação. O grande problema é conhecer o máximo de conteúdos possíveis, tá? A Legatos tradicionalmente não complica, mas tem que ficar atento, porque provas que são acessíveis são aquelas que você deve errar o mínimo possível. Então vamos embora, vamos para cima. Primeira questão. Geometria, a cara da Legatos, ela adora geometria. Vai ter questão de geometria lá para tu. Então, a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida João 23, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Bora fazer o desenho? Botar aqui a Avenida João 23, que é justamente a avenida do CPM, né? CPM fica na Avenida João 23. E ela cruza com a Kennedy. Agora, cuidado. Ele citou e deixou bem claro que o ângulo entre as duas avenidas é de 30 graus. Então, vou imaginar aqui a Kennedy, ó. Aqui é a Kennedy. E aqui o ângulo entre elas é de 30 graus. Não é retilíneo, é 30. O posto de gasolina Presidente José Francisco encontra-se na Avenida João 23, a 2.000 metros do cruzamento mencionado. Aqui é o cruzamento delas. O posto está aqui. Aqui é o posto. Ele fica na avenida. Mas a distância do posto até o cruzamento é de 2.000 metros. Olha o nosso desenho ganhando forma. Qual a distância em quilômetros entre o posto de gasolina e a Presidente Kennedy? Meus amores, a distância, quando ele pede, certo? Ela tem que formar, ó, um ângulo reto. Porque a distância e a menor distância entre dois pontos é uma reta e ela é perpendicular. Então vamos lá, calcular aqui x. E se eu quisesse fazer assim, aqui a distância? Não. A distância perguntada é a reta que une os dois pontos e que é perpendicular a elas, a uma delas. Então tá aqui, meus amores, a menor distância entre dois pontos é uma reta. E aqui nós formamos e nós montamos um triângulo retângulo. Se eu tenho um ângulo, razões trigonométricas. Lembra? Seno, cosseno, tangente. Toda vez que você for falar em seno, cosseno e tangente, razões trigonométricas no triângulo retângulo, lembra da coca. Olha o macetezinho, ó, coca. Como assim, Fernando? Bota co, K. E na tangente bota coca. Coca, CO, cateto oposto. CA, cateto adjacente. Tanto no seno quanto no cosseno, divide pela hipotenusa. Mata comigo, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente. A tangente de 30 graus é o cateto oposto que eu estou procurando pelo adjacente, que é 2.000. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. X sobre 2.000. Meio pelos extremos. 3x é 2.000 vezes a raiz de 3. 2.000 raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3. Agora presta atenção. As respostas estão em quilômetro.
Você poderia pegar logo esse 2.000 e colocar 2 quilômetros aqui, tá? Porque 2.000 metros equivale a 2 quilômetros. Então, você ia ter 2 vezes a raiz de 3, que é 1,7 por 3. Por que tu colocou 2, Fernando? Porque 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. Aqui vai dar 3,4 por 3. Se tu dividir isso aí, vai dar aproximadamente 1,15 quilômetros, gabarito letra B de bola. Ok? Tranquilidade? Então, olha só. A gente está trabalhando com razões trigonométricas no triângulo retângulo. A questão ela anda se você desenhar, que você visualiza um triângulo retângulo. Então não esquece, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Coca, cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa e a tangente é oposto pela hipotenusa, pelo cateto adjacente. Tranquilo? Show de bola? Então essa aqui fica registrado para vocês. Segunda, as 3 árvores que José plantou formam um triângulo ABC. Vou tentar desenhar aqui. A, B, C. O lado AB mede 7. O lado AC mede 3 centímetros. E o ângulo interno formado entre os lados AC e CB, 60 graus. Quanto mede o lado BC? Turma, eu estou fornecendo para vocês os 3 lados e um ângulo entre eles, entre 2 desses lados. Lei dos senos. Aliás, desculpa, lei dos cossenos. Você sempre começa com o lado contrário ao ângulo adotado. A2 é igual a B2 mais C2, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de θ. Lei dos cossenos. Tem 3 lados e tem um ângulo formado entre os 2 lados, e ele quer que você descubra algum desses caras, lei dos cossenos. Quem é esse A? É o 7, porque é o lado contrário ao ângulo que ele adotou. 7 ao quadrado, 49. X ao quadrado, porque eu estou procurando esse cara. 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes. Quem é o B e o C? São os 2 lados que formam o ângulo. X vezes 3. Vezes o cosseno de 60, que todo mundo sabe manjadamente que é 1/2. 49 é x2 mais 9. Menos, vamos lá, E2, a gente bota com 2, 3x. Show de bola? Tranquilo? 49 menos 9 dá 40. X2 vem para cá, menos x2. Então, traz o 49 para montar a equação de segundo grau. x2 menos 3x. E 49 vem para cá, vem negativo. 9 menos 49, menos 40. Igual a 0. Equação do segundo grau. Procure, quando aqui é 1, é só você olhar para esse cara e esse. Esse indivíduo que acompanha o x equivale à soma. A soma das raízes. E esse outro senhor, o P, é o produto. Você vai procurar 2 números que somados dá 3 e que multiplicados dá menos 40. Fernando, a soma não é menos 3 não, cara? Não, gente, porque o trinômio do segundo grau tem esse formato aqui, ó. x2 menos sx mais p igual a 0. Já é negativo por natureza. Então, quando tem um menos, a soma não é negativa, a soma é positiva. Agora, se tivesse um mais aqui, é porque a soma seria negativa. Ela sendo negativa com o menos do trinômio, ia dar mais aqui. Agora, esse lado não. É mais no trinômio original. Se ele botou menos aqui, o produto é 40. 2 números que somados dá 3 e que multiplicados dá 40. Menos 40. É 8.
e o menos 5. Quanto é 8 somado com menos 5? Dá 3. Quanto é 8 multiplicado por menos 5? Menos 40. Como eu estou trabalhando com lados, a resposta não pode ser negativa. Então, o lado X mede 8 centímetros. Gabarito, letra A. Ah, Fernando, e se na hora não lembrar disso aqui, irmão? Se você tem uma equação do segundo grau, Bhaskara, delta, fórmula de Bhaskara. Encontra o delta, joga na fórmula de Bhaskara, encontra as raízes. Beleza? Lembrando, delta, B2 menos 4AC, fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí não tem complicação não, cara, porque você vai fazer isso aí. Show de bola? Questão 2 tranquila? Beleza? Vamos para cima. Terceiro, matemática básica. Também é muito forte na banca legados, tá, gente? Problemas com porcentagem, com juros, com divisores, com MMC, com MDC. O número de divisores ímpares e o número de divisores inteiros do número 160. Turma, como é que eu faço para encontrar os divisores de um número? Fácil, fatora. Por 2, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5 dá 1. Depois que você fatorar, lembra que o primeiro divisor natural de um número é 1. E o último divisor natural é ele mesmo. Aqui a minha missão, junto com vocês, é encontrar os divisores de 160. Você vai passar uma linha aqui e lá em cima coloca 1. Normal. E sai multiplicando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, ó, aí faz assim. 2 vezes 1, 2. Esse 2 você vai repetir, ó, e vai multiplicar pelos que estão acima dele. Só que 2 vezes 1 já dá 2, não precisa repetir. 2 vezes 2, 4. Esse. Se você multiplicar por 1, por 2, vai dar os mesmos resultados que você já tem aqui. Então faz só 2 vezes 4, dá 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Agora você vai no 5. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 16, 32. Aliás, que 32? 80. 5 vezes 32, 160. Pronto, ó. Todos esses casos que eu coloquei aí, nessa multiplicação, são os divisores de 160. Aí ele pergunta assim, quantos divisores ímpares tem o 160? Conta aí comigo. Só os ímpares. O 1 e o 5. Só tem 2 divisores ímpares. Letra C ou D. E os divisores inteiros? Vamos contar o total de divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Agora, cuidado com a pegadinha do Faustão. Isso é questão manjada de concurso. Se ele perguntasse os divisores naturais, seria 12. Só que ele está pedindo os inteiros. Lembra que os inteiros têm a parte positiva e a parte negativa. Então, existem 12 divisores naturais, ou seja, 12 divisores positivos e, consequentemente, 12 divisores negativos, totalizando
Divisores inteiros, 24. Precisa dobrar isso. De propósito, ele colocou 12, ó. Se você esquece e pula isso, a questão está errada. Gabarito, letra quem? D de dado. Ok? Tranquilo? Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Próximo. A solução do sistema de equação abaixo utilizando números reais é... Cara, tu é concurseiro, nós estamos aqui falando da mesma língua, nós todos aqui somos professores de matemática. E uma questão dessa em concurso, irmãozinho, pelo amor de Deus, não vai perder teu tempo resolvendo o sistema não, cara. Porque ele foi bem direto, ele quer a solução do sistema. É muito mais fácil você testar as alternativas. Ah, mas eu gosto de resolver o sistema, me sinto mais confortável. Beleza, é uma vontade tua. Mas ganha tempo. Vai fazendo substituições, que é muito melhor. Por exemplo, 0 e menos 1. Se você botar 0 com menos 1, com menos 1, vai dar 1 e não 5. Fora. Se você botar 1 com menos 3, 1 menos 3, vai dar mais 3, 4. Tem que dar 5. Não é a letra A. 2 e 1, substitui aqui. 2 menos 1, que dá mais 1, dá 3. E tem que dar 5, tá fora. 3 com menos 2, joga aqui. 3 menos 2. Menos com menos mais dá 5. Opa, deu certo. Calma, mas não é minha resposta, não te empolga não. 4 e 2, substitui aqui. 4 menos 2, que dá 2. E tem que dar 5. Então, a primeira deu certo na primeira equação, mas já o segundo par não dá certo. Fora. 2 menos 3, volta aqui. 2 menos 3, que dá 5. Ok. 3 com menos 2. 3 menos 2, que dá 5. Opa, deu certo. Esse par ordenado bateu aqui com ela. Mas tem que testar com a outra. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9, não é isso? 2 ao quadrado, 4. Espera aí. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. Tem alguma coisa errada aí, não tem, gente? Que esse par ordenado não cabe para essa. Essa questão, no mínimo, ela deve ter sido nula. Eu não verifiquei. Mas vamos ver aqui o outro. Porque, ó, quando você substitui 2 com menos 3 na segunda, não dá certo, não. 2 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado. 4, aqui dá 9. 13, tem que dar 1. Ele não rebateu. E nem o outro aqui vai bater, ó. Dá 13 também. Então, ou ela foi nula, essa questão, que é o mais provável, que não tem gabarito. Ok? Tranquilo? Os dois pares cabem na primeira, mas eles também devem caber na segunda, porque é um sistema. É isso mesmo. Testando, você percebe que não tem nenhum que bata. Mesmo que eu resolva, ó, x é igual a y mais 5. Isola a primeira e substitui na segunda. Vamos ver aqui. Y mais 5 ao quadrado mais y2 é igual a 1. Desenrola. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y2 igual a 1. 2y2 mais 10y mais 24 é igual a 0.
Simplifica tudo por 2. Y2 mais 5x mais 24 é igual a zero. Mas como não dá certo? Dois números que somados dá menos 5 e multiplicado dá 24. Não tem. Delta, 25 menos 4 vezes 1 vezes 24. Vê como está errada essa questão? Vai dar negativo delta. Não tem nem solução. É questão nula. Beleza? Bem-vindo a Legatos. É isso aí. A reserva de Maria foi aplicada a juros simples de 12% ao mês. A taxa, 12% ao mês. Durante um tempo de 10 meses. O montante foi aplicado durante mais 10 meses. Depois que ele resgata, ele pegou um novo montante e aplicou por mais 10 meses. Ele aplicou um capital aqui, ó, que eu não sei qual. Depois de 10 meses, ele tem um montante aí, que é o capital mais juros. Aí ele pega esse montante, que é o resgate, e aplica mais 10 meses, também a juros simples, só que com a taxa de 8%. No final dos 20 meses, o novo montante é 594. Qual a quantia que foi aplicada inicialmente? Vamos lá. Primeira parte é os juros. É CIT. O capital nós não temos. C. A taxa é 12%. 12% vezes 10. Corta 12C sobre 10. Dá 1,2C. Eu apliquei lá 10 meses. Aqui foi o juro. Então, o montante vai ser o quê? O capital mais os juros. 1,2C. O montante vai ser 2,2C. Aí o montante. Só que o cara pegou, no caso a Maria, desculpa, pegou esse novo montante e fez uma outra aplicação. Só que isso aqui agora foi aplicado a uma taxa de 8% por mais 10 meses. Então vamos lá, segunda parte, parte 2. O capital, que agora passa a ser 2,2C, vezes 8%, vezes o novo período, que é 10. Corta. Vai ficar novos juros. 16 vai 1, 17,6C por 10. O novo juros vai ser 1,76C. Aí ele vai resgata. O montante que ele vai resgatar é o capital, que era esse, 2,2C, mais os juros, 1,76C. Isso dá 594. Somando aqui vai dar 6, 9, 3,96C. 594. C é 594 por 3,96. Quanto é que dá isso aí, gente? 594 dividido por 3,96. Fazer aqui. 594 dividido por 3,6. Vai dar 165. Novamente, não bate com gabarito. Deixa eu ver aqui. C, 12%, 10 meses. 12C sobre 10, 1,2. Show de bola. 2,2. 2,2, nova taxa, 8%, vezes mais 10 meses. Aqui. Corta, corta. 16 vai 1, 17 por 10, 1,76. Não está errado, não. Então, o novo montante vai ser o capital que ele aplicou, que é 2,2C,
né? Porque aqui é uma outra aplicação, mais os juros. 2,2 com 1,76. 3,96. 594 dividido por 3,96. 150. Ah, tá certo. Letra B de bola, corre para o abraço. Bola ser feliz. Beleza? Pegada a linha do tempo. Questão também fácil, boa de fazer. Só precisa da forma de juros simples. Próximo. Quanto José terá que aplicar hoje num fundo de renda fixa para que ao final de 3 meses, a uma taxa de 2%, haja um montante de R$ 636? Eu gosto geralmente de fazer a questão testando, né? Tipo na letra a letra A não é 600, vai render quanto de juros? 2%. Vamos lá. 2% de 600. Ei, dá 12. Só que ele vai aplicar durante quanto tempo? 3 meses. 36. Então ele vai render um montante para ele de quanto? 600 mais os juros, 636. Bateu com a afirmação gabarito letra quem? Letra A. Melhor, né, não testar? Muito mal elaborado uma questão dessa, né? Que tinha que falar que era juros simples, né? Não fala, pelo menos deixar uma dica. E é muito simples o negócio desse aqui, nem parece que é prova de professor de matemática. Tá? Eu, particularmente, não gosto das provas assim da nossa área específica muito fáceis, porque todo mundo vai fazer isso, cara. Se A mais B, 2B, e A menos 4, e o ponto 2 menos A e 2B representam o mesmo ponto do plano cartesiano. Eles são iguais. Dois pares ordenados no plano cartesiano são iguais quando os valores de x e de y, a abscissa ordenada também forem iguais. Então, aqui a abscissa vai ser A mais 2B. Ela vai ser igual a 2 menos A. A ordenada, A menos 4, é igual a 2B. Vamos lá? A e menos A. Vem para cá, irmãozinho. Mais 2B é igual a 2. 2A mais 2B é igual a 2. Simplifica para ficar melhor o bagulho. A mais B é igual a 1. Aqui, A menos 2B é igual a 4. Ao sistema, A mais B igual a 1. Escalona. Multiplica aqui por menos 1. Menos A mais 2B é menos 4. A mais B vale 1. Ei, 3B é igual a menos 3. B é menos 1. Quem é o A? O A mais B é igual a 1. O A menos 1 é igual a 1. O A vale 2. O A é 2, o B é menos 1. Corre para o braço, bora ser feliz. A elevado a B, é o que ele pede, ó. A elevado a B. 2 elevado a menos 1. Potência de expoente negativo, inverte a base. 1/2, sem medo de ser feliz. Nosso gabarito é a letra quem? Letra C. Of course. Show de bola? Belezinha? Oitavo. Na fábrica que Paulo trabalha, o custo de produção, deixa eu mudar aqui a fonte, turma. O custo de produção
de uma cadeira de rodas para deficientes corresponde a um custo fixo mensal de 4.200, acrescido de um custo variável de R$ 60 por unidade produzida, mais 17% de impostos sobre o custo variável. Considerando que o preço de venda dessa cadeira é pela fábrica aos lojistas, é de R$ 200, determine o lucro obtido com a venda de 100 unidades. Eu fiquei aqui encabulado, foi com esse valor aqui. Eu acho que isso aqui está errado. Mas vamos lá. Custo. O preço fixo, ele colocou 4.200. O variável, R$ 60 por unidade produzida. Mais 17% sobre o custo variável. É 17% sobre 60%. É 17% de impostos sobre o custo variável. 60% de impostos, aliás, 17% em cima de 60%. Deixa eu apagar aqui. Dezessete por cento vezes 60. Ei, 42,4, 102 por 10, ele cobra R$10,20. Tá? R$10,20. Isso no custo de uma cadeira. O que está me encabulando aqui na questão é esse valor de 4.200, tá? Que ele vai vender por quanto, gente? Ele vende por R$200. A venda é 200. Então, olha só. Vou pegar bem aqui e imaginar que não é 4.200. Pode imaginar que é 42, tá? Fazer isso. Ele tem um custo para produzir uma cadeira de rodas, R$42, mais 6, mais 6 não, mais 60, desculpa, mais 10,20. Então a cadeira custa quanto para ele? 42 com 60, 102, com 10, 112, né? Então vai dar 112,20. Só que ele vende a cadeira por quanto? Por 200. Então ele vai ter um lucro de quanto? 200 menos 102,20. 200 tirando 112 dá 84, 88, 87 e 80. É o lucro que ele vai ter numa cadeira. Ele quer saber qual o lucro que ele vai obter na venda de 100 vezes 100. 2, R$8.780. Gabarito, letra quem? Letra B de bola. Ou seja, isso aqui está errado, gente. Era para ter sido nula essa questão também. Não é 4.200, não é 42. Certo? Então, repetindo. Quando ele vai fabricar uma cadeira, ele tem um custo de quanto? R$42 mais R$60 por unidade produzida, mais 17% em cima do custo variável. 17% em cima de 60, 10,20. Então, para produzir uma cadeira, ele gasta R$112,20. Só que ele vende por 200. Então, de quanto é o lucro dele? 87,80. Como ele quer saber o lucro da venda de 100 cadeiras, multiplica por 100, 8.780. Show de bola? Tranquilo?
Próximo. Uma pesquisa de opinião aponta o perfil do homem casado. Observe o gráfico abaixo. De acordo com as informações do gráfico, determine a probabilidade de um homem casado, escolhido ao acaso, não estudar e não trabalhar. Você olha para o gráfico e você tem 25% desses homens casados estudam, 60% trabalham, 50% estudam e trabalham. Gente, esse 50% está dentro desse conjunto bem aqui, ó. Tá bom? Se você pegar 60% que trabalham e 25% que estudam, a lógica é que esse valor desce o quê? Desce 100%, mas só dá quanto? 85%. Porque esse 50% bem aqui já está embutido aqui dentro. Então, 85% dos homens casados estão nesse imbróglio aí, ó. Eles estudam e trabalham. Só que o total da pesquisa, o total é sempre 100%. E a soma só deu 85%. Cadê os outros 15%? Os outros 15% dos pesquisados são aqueles que não estudam e que não trabalham. Gabarito, 15%. Letra quem? Letra E. Ok? 10. Em um povoado localizado na região norte do Brasil, um guarda florestal registrou registrou a aparição de 3 espécies de animais raros por dia em regiões que são monitoradas. Durante um período de 90 segundos, 108 segundos e 144, o tempo de cada aparição para todas as espécies foi sempre o mesmo e com maior valor possível. Maior valor, máximo, mínimo, foi sempre o mesmo tamanho, foi sempre o mesmo valor. O probleminha é de MDC, é a deixa. Se tem máximo valor, maior valor, menor valor, dividir um grupo em pedaços menores, sempre é de MDC. E aí, na hora de achar o MDC, decomposição simultânea. Divide apenas pelo número que é comum aos 3 ao mesmo tempo. Sendo que quando esse número for 1, você cessa a fatoração. Não precisa você esgotar até o final. Aqui vamos tentar logo por 3, devagarinho, por 3. Dá 30, que dá 3, 9, 1, 36. Aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Opa, 14 dá 4. 12, 24, 48. Eita, eu vacilei aqui na divisão. 48. Esses 3 casos aí não dá para dividir por 3. 10, 12, 16. Dá por 2. 5, 6 e 8. Não dá mais por ninguém, só dá pelo 1. Certo? Então você vai calcular o MDC, multiplica. 9, 2, 18. 18, aqui no caso, é o tempo em que os 3 aparecem juntos. Então, quer saber o número de aparições diárias? É só olhar para cá. Uma apareceu 5 vezes, a outra apareceu 6, a outra apareceu 8. Vai dar 19. Letra quem? Letra B de bola. Ok? Tranquilo?
Então fica bem aí, gente. É só observação. Quando o problema falar em maior valor possível, ideia de divisão, você tira em conta o MDC. Esse método que é a decomposição simultânea, você só vai decompor enquanto você tiver alguém que divida os três ao mesmo tempo. Quando esse número for 1, cessa, multiplica. Só que ele quer o número de aparições, é a última linha. Né? Aqui é o tempo, que é 18 segundos. E a quantidade de aparição, 5, 6 e 8. Beleza? Aliás, 5 e 6, 11. 11 com 8, 19. Letra D. 11. Em um bingo dentro de uma urna de sorteio de prêmios existem 10 bolas, enumeradas de 0 a 6. Qual o número de possibilidades existentes no sorteio, cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos? 1, 2, 3, 4. Deve ser de 0 a 9, né, gente? Ou provazinha cachorro essa prova. Né? Deve ser 0 a 9. 10 bolas, 0 a 6. Então, o número de possibilidades existentes no sorteio, cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos. Princípio de contagem. Quando eu pego aqui a primeira retirada, 10 possibilidades. Depois 9, depois 8, depois 7. Só multiplicar. 72 vezes 7. Tá esquisito, não tá? 14 em 1, 5.040. Só um momento. 10 bolas e numerar de 0 a 6, que era o original da questão. Se for 7, 8, 6 e 5. Vamos modificar o raciocínio. Aqui é para anular também isso aqui. 30, 240 vezes 7, 14 em 1. Até isso aqui tá errado, né? Porque ele fala em 10 bolas. 0 a 6. Não tem condição. Já tem um disparate aqui. Se for de 0 a 6, são 7 bolas. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. 0 a 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dão 7 bolas. Esquece aquele 10. Vamos fazer com 7. Pegando essa numeração. Então, quando você tirar aqui a primeira bola, 7 possibilidades. Beleza? Você pode tirar qualquer um desses números. Depois 6. Depois 5. Depois 4. 20 vezes 6, 120. Vezes 7, 840. É o que bate com o gabarito que ele deu. Isso aqui não são 10, são 7. Já dá para pedir para anular uma questão dessa. Como é que uma arquitetura vive para organizar a prova e faz uma cagada dessa? Uma tudo bem, mas na mesma prova já duas coisas erradas. Então são 7 bolas, tá bom? Princípio de contagem basiquinho, basiquinho. Lembra também de reforçar permutação, combinação e arranjo. Nas próximas provas deve aparecer isso aí para a gente fazer, tá bom? 12.
Maria aplicou seu salário de 660 em um fundo de investimento que opera juros simples. Após 24 meses, o investidor verificou que o montante era de 1.820. Qual a taxa de juros? Juros é CIT. Ela aplica 660 e resgata 1.820. É só subtrair 1.820 menos 660. 12 tira 6, 6. 7 tira 6, 1. R$ 1.160 de juros. Então, 1.160. O capital, 660. A taxa, ó, outra coisa também. Bota a taxa de juros, mas não sei se é mensal, se é anual. Eu vou colocar mensal, tá? I sobre 100 vezes 24. Botar aí mensal. Ele não colocou se é mensal. Vamos lá. Corta 1.160 é igual a 66 vezes 24 vezes I sobre 10. Aqui nós vamos ter que encarar esse cálculozinho aqui, tá? 1.160, 66, 24. Vamos lá, vamos começar pelo 24, vamos ver se esse 1.160 é divisível por 24. 116 por 24 dá 4. 96. 16. 96, 4 com 16, 20. 200, não dá. Não é divisível. Vou dar aqui. 1.160 dividido por 66. Não dá. Né? Não dá. Não dá exato. 66 vezes 24. Não dá. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Fazer questão adaptando, né? Botar aqui 2. Se dá certo. 2 anos. Que é isso, cara? É porque quando eu fiz isso aqui, eu nem olhei, gente. Eu nem olhei as questões, sabe? Eu não olhei o gabarito. Eu só fui montar a prova ontem. Se eu botar aqui 2 anos, eu já tinha pedido outra para anular de novo a questão. Sessenta e 2 e 10. Vamos lá. 1.160 dividido por 66 vezes 2. 12 vai 1, 132. Vezes 10. É. Dividido por 12. Deu certo aqui, gente. Olha só. Na verdade, aqui não está errado, não. Também está errado. Dei lapada demais na banca, né? Na verdade, aqui, ele utilizou mesmo 24, tá? Ele botou aqui o capital, que é 660, a taxa sobre 100 e 24. Aí aqui ele vai ter seu braço mesmo, fazer a conta. 66 vezes 24. 1.584. Vezes I sobre 10. Meio pelos extremos. 1.584 I. 1.160, 0. 1.160, 11.600 por 1.584. Isso aqui dá aproximadamente 7, tá bom, gente? Pode calcular aí, dá um valor aproximado. 7 uns quebradinhos. Letra C, tá certo. Beleza?
Geometria. Polígonos são figuras retas, são figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos segmentos, pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. De acordo com o número de lados, a figura é nomeada. Qual das alternativas abaixo expressa corretamente a fórmula do cálculo do número de diagonais? Cara, diagonais de um polígono, n menos 3. Aqui é conhecimento técnico, tá, gente? Diagonais é isso. Só um lembrete para vocês. Essa fórmula permite você calcular o total de diagonais de um polígono. Diagonais que partem de um vértice. Se a pergunta for essa, bem específica. Quantas diagonais partem de um vértice do polígono? N menos 3. Quantas diagonais passam pelo centro do polígono? Cuidado. Número de lados for par, diagonais é n sobre 2, que passam pelo centro. Mas se o número de lados for ímpar, diagonais que passam pelo centro do polígono é 0. Fechou? Então, o gabarito aqui é letra A, sem muita complicação. Julgue a afirmativa abaixo em verdadeiro ou falso. Um triângulo é isósceles se e somente se tiver dois lados iguais. Mentira! Se tiver pelo menos dois lados iguais. Porque um triângulo equilátero tem três lados congruentes e ele é isósceles. Então tem que ser pelo menos dois. Então, falso. Já descarta a letra B, letra C. Todo triângulo escaleno tem os lados 2 a 2 de medidas diferentes. Consequentemente, os seus ângulos internos têm medidas diferentes. Ó, gente, triângulo escaleno é aquele que tem dois lados de medidas do que? Aliás, três lados de medidas do que? Diferentes, tá? Três lados de medidas diferentes. Consequentemente, os seus ângulos internos têm medidas também diferentes. Falar lados 2 a 2 diferentes, não, tá? Não cabe isso. São três lados, todos diferentes. Ah, Fernando, mas 2 a 2 não são diferentes? Ó, 7, 7 e 5. Esse com esse, diferentes. Esse com esse, diferentes. Esse com esse, mas são iguais. Aqui é o isósceles, tá? O escaleno, 4, 5 e 7. Esse com esse, diferentes. Esse com esse, diferente. Esse com esse, diferente. Então, para ser escaleno, três lados de medidas diferentes, tá? E aí ele colocou, escaleno tem os lados 2 a 2 de medidas diferentes. Consequentemente, os seus ângulos internos também têm medidas diferentes. Não é esse conceito, 2 a 2 de medidas diferentes, tá? E a última diz, em um triângulo obtusângulo, os lados que determinam um ângulo obtuso podem ser de mesma medida. Isto é, existe triângulo isósceles obtusângulo? Sim. Olha aqui. 120 graus, ângulo maior que 90, é obtusângulo. 30, 30. Esses dois ângulos têm o mesmo tamanho. Consequentemente, esses dois lados também têm o mesmo tamanho. Ele é isósceles e é obtusângulo. Verdade. E aqui é falso. Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo? Isso aí também é de boa. Muito legal essa questão. O motorista percorre 60 km na primeira hora. 54 km na segunda hora. E assim por diante, formando uma PA. Quantos quilômetros ele vai percorrer em 4 horas? É sério? Preste atenção. Primeira hora, segunda hora, terceira. Diminuiu 6, não foi, gente? Diminui 6. 48. Diminuiu 6. 48. Diminui 6.
42. Quantos quilômetros ele vai percorrer em 4 horas? Soma tudo isso. 4 com 2 dá 4 com 8, 12. 12 com 2, 14. Espera aí. 60, 54. Diminuiu 6. Diminuiu 6. 48. Diminuiu 6. 42. Quantos quilômetros ele percorrerá em 4 horas? É a soma. 60 com 54. 12 com 2, 14. Vai 1. 7 com 5, 12. 20. 204. Ai, Senhor. Só um momento, gente. Pois bem, pessoal, aqui não consegui encontrar de jeito nenhum outro raciocínio. 60, primeira hora, 54, segunda hora, e foi uma PA. Então aqui vai ficar 48 e aqui 42. Em 4 horas, soma tudo, 204. 4, 1, 2, 6, 8, 14, 1, 7, 5, 12, 12, 20, 204 km. Vou olhar no gabarito dessa questão, tá bom? Vamos para a próxima. Um triângulo tem as seguintes medidas: A5, B7 e C10. Qual a medida da projeção do lado de medida A sobre o lado de medida C? Projetar é a sombra, tá, gente? Bota C aqui embaixo. O A aqui. Ele quer a projeção desse lado aqui sobre o 10. Essa sombrinha aqui, ó. É só você pegar o lado contrário à projeção. 7 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes a base, vezes a projeção. Tchau. Relação de triângulos quaisquer. Não tem as relações métricas no triângulo retângulo? Pitágoras, né? Que mexe com projeções. Aqui é em triângulos quaisquer. Aqui é a base, que é 10. Aqui é o lado 5, projeção é a sombra. Então, pegue por esse lado aqui, contrário ao M, ó. 7 ao quadrado é 5 ao quadrado, mais 10, menos 2 vezes a base, vezes a projeção. 49, 25, mais 100, menos 20m. 49, 125, menos 20m. 20m é 125, menos 49. 20m, 15 menos 9, 6. Aqui ficou 1, 11, 76. M é 76 dividido por 20. Por 2, 38 sobre 10. 3,8. Projeção, letra C. Ok? Tranquilidade total? Geometria analítica. A equação da reta que passa pela origem. Essa reta passa pela origem, então ponto 0 e 0. E é paralela, ela é paralela a uma outra reta que passa pelos pontos 2 e 5 e 6 e 9. São duas retas. Tem uma que passa pela origem, tem outra que passa por esses pontos. Tanto essa quanto essa são paralelas, posição relativa entre elas. Ele quer a equação dessa reta aqui. Quando é que duas retas são paralelas? Quando o coeficiente angular das duas for o mesmo. Se elas tiverem o mesmo coeficiente angular,
elas são paralelas. Dá para calcular o coeficiente angular aqui? Dá. O coeficiente angular é a variação do y pela variação do x. É por isso que na questão ele dá os dois pares ordenados que passam por essa reta aqui. A variação do y, vamos lá. Vamos pegar do maior para o menor, 9 menos 5. E a variação do x, 6 menos 2. 4, 4. Coeficiente angular é 1. Como elas são paralelas, o coeficiente angular dessa reta aqui é 1 também. Pronto, agora vamos fazer a equação dela. Equação, forma reduzida. Y menos y0, m vezes x menos x0. Quem é o y0? É 0, porque ele deu um ponto para ti. Quem é esse m? É 1, que é o mesmo coeficiente angular dessa reta. X menos o x aqui do ponto é 0. Y menos 0 dá y. 1 vezes x menos 0 dá x. Então a equação está aí. Y é igual a x. Letra A. Roberto tem 24 anos. Gustavo, 16. Há quanto tempo a idade de Roberto foi igual ao triplo da idade de Gustavo? Hoje, o Roberto tem 24 anos. E o Gustavo tem 16. Hoje. Há quanto tempo? Ele quer saber, passado. Há quanto tempo atrás a idade de Roberto foi igual a 3 vezes a idade de Gustavo? Ó, menos x. A idade de Roberto foi igual a 3 vezes a idade de Gustavo. Monta uma equação. Ou então testa as alternativas. 3 vezes 16, 48, menos 3x. Arrocha aqui. 3x menos x, 48, menos 24. 2x é igual a quanto? 24. Isso aconteceu há 12 anos atrás. Letra E, o nosso gabarito. Beleza? Show de bola? Então tá aí, gente. As nossas questões, tá bom? Eu estou encerrando agora com vocês essa primeira parte. Essa semana nós vamos nos encontrar mais ainda. Não se preocupem. Eu vou dar uma olhadinha só nessa questão do 243, que eu fiquei encafifada com ela. Mas a legal ser assim mesmo. Você vai encontrar questões que vão ser anuladas, mal elaboradas. A gente vai fazer a nossa parte e depois a gente entra com recurso, caso tenha. Fechado? Pois, ó, um ótimo domingo para vocês. Tudo bacana, tudo de bom. Deus proteja, uma semana maravilhosa. Essa semana tem revisão no CPM das básicas. Então, se você for pegar informática, conhecimentos locais, português, conhecimentos pedagógicos, dia 1º e dia 2, revisão no CPM, à noite. Custa R$50, são 2 dias de revisão com as aulas gravadas para vocês. Já está confirmado, graças a Deus a procura foi muito bacana, já tem grupo montado, qualquer coisa fala comigo no PV, e vamos para cima pegar essa vaga, tá bom? Amanhã eu digo o horário da nossa outra aula, e depois vai ter mais uma, vou dar 3 aulas para vocês com essa. Beijão, boa semana, Deus abençoe, valeu!